Confie no único que pode livrar e salvar. Quem é o único que pode livrar e salvar? É Deus, é Jesus. Ele pode o que, igreja? Livrar enquanto aqui você estiver, e pode também salvar eternamente. Nós vamos ver isso aqui. Eu queria ler com vocês. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 33. Nós vamos ler um salmo todinho. Você vai ter a oportunidade de ler um salmo da Bíblia Sagrada. Eu falei aqui no domingo, eu gostaria, você não é obrigado, claro que não. Se você sempre puder trazer a Bíblia Sagrada às quartas e domingos, procure fazer isso, para você aprender a manusear a Bíblia, encontrar aquilo que você precisa, a direção necessária para a sua vida, para você ter o hábito de manusear aquilo que é bússola para a nossa vida, que é o manual do fabricante, que é o nosso Deus, que é a palavra de Deus. Amém? Então, capítulo 33 do livro dos Salmos, nós vamos ler juntos, vai aparecer aqui no telão também, para você ir na sua casa. Vamos ler então? Vamos lá. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Leia comigo em voz alta agora. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Todo o seu proceder é fiel. Deus sempre se mantém fiel. Amém? Ainda que alguém deixe de ser fiel, Deus se mantém fiel à sua palavra. Pessoas podem deixar de ouvir a palavra, mas a palavra vai continuar sendo a mesma. Amém, igreja? Deus não muda a sua palavra. Posso falar uma coisa aqui? Sim ou não? Pecado continua sendo pecado. Porque tem pessoas que pensam, não, hoje em dia é outra coisa. A palavra de Deus não muda. Ela apontava para o que é certo e para o que é errado lá atrás, e continua apontando hoje também. Amém, igreja? Mas o mesmo Deus que aponta o que é certo e o que é errado é aquele que, se nós o buscarmos, nos dará condições de optarmos por aquilo que quer fazer, que é o certo, e nos dará força para nos mantermos firmes nessa decisão. Graças a Deus, igreja. Vamos lá, continuando aí. Versículo 5, eu tenho algo importante para falar para você a respeito desse versículo, e é muito importante. Vamos ler em voz alta juntos? Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Essa última parte eu quero que você fale comigo em voz alta. A terra está cheia da bondade do Senhor. Só vocês, vai. A terra. Declare isso com fé. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ouça isso com muita atenção. Uma pessoa que trabalha conosco aqui serve a Deus. Ouça isso, é importante que você ouça. Acabei de ler que a terra está cheia da bondade do Senhor. Alguém diria assim: nós vemos muitas coisas ruins, a terra está cheia de coisa ruim. Tudo depende daquilo que você vai procurar. Se você procurar em mim coisas ruins, você poderá encontrar. Mas se você decidir procurar coisas boas, você vai encontrar. No mundo também. Uma pessoa que serve a Deus conosco aqui, ela estava num domingo desses ali no equipamento dos slides, que coloca aqui os slides enquanto a gente vai anunciando as palavras. E eu naquele dia anunciava alguma coisa e entrava outra ali. Depois do culto, no mesmo domingo, ela me escreveu falando assim: bispo, o senhor me perdoa, por favor, porque eu acabei me desconcentrando, coloquei coisas erradas ali. Sabe o que eu escrevi para ela? Escrevi para ela o seguinte: eu te agradeço por todos os seus acertos. Pronto, acabou. O que o senhor está querendo mostrar com isso? Onde você decide olhar na pessoa? O que você decide olhar na pessoa? O que você decide procurar na pessoa? É o que você vai encontrar. Amém, igreja? Então, se você buscar em alguém só coisa ruim, está arriscado você só ver coisa ruim. Mas se você decidir olhar para o que a pessoa tem de bom, e é o que eu procuro fazer aqui com os servos da igreja, porque eu sei que é o que Jesus procura fazer com a gente. Jesus sempre considerou o que a pessoa tem de bom. Vou investir no que ela tem de bom, para que isso seja potencializado, aumente,
e o que ela tem de ruim acaba nem aparecendo mais. Amém, pessoal? Então, se nós decidirmos fazer isso, nós vamos encontrar o melhor nas pessoas, e aquilo que ela tem de ruim, de repente nem vai aparecer. Digam graças a Deus. A terra está cheia da bondade de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Ainda que o mundo mostre um monte de atrocidades, como nós vimos ontem aqui no Rio, e hoje é meio que está reverberando ainda algumas coisas, o pessoal meio esperando qual é o desfecho disso, de fato, não é verdade? Mas se nós considerarmos o que está escrito e procurarmos coisas boas, existem coisas boas, existem pessoas ruins no mundo, ou não, mas existem pessoas maravilhosas, ou não tem? Sim ou não? É igual uma pessoa que chegou uma vez falando, não, vou sair da igreja e tal. Ah, por quê? Não, porque tem muito fofoqueiro na igreja. Eu falei, só tem fofoqueiro na igreja? Não, não tem só fofoqueiro. Ah, então não ande com esses, acabou. Tem pessoas boas na igreja? Ah, tem muitas. Então decida andar com esses. Ué. Você vai sair da igreja por causa de uma meia dúzia que é fofoqueiro? Quem conhece alguém fofoqueiro? Diga eu. Que não seja você. A pessoa. Amém, pessoal? Não, que não seja você. Quer ver? A pessoa conhece. Não, ela fala, sou eu mesmo, o fofoqueiro. Então é escolha melhor quem você vai andar. Não é assim, pessoal? É, ué. E ore por aqueles que fazem o que não é para fazer. Ore por eles. Mas de repente não serve para andar com você. Amém, igreja? Está claro isso? Em nome de Jesus. Toda a igreja pode levantar sua mão e dizer, a terra está cheia da bondade do Senhor. Só quem crê, vamos lá. A terra está cheia da bondade do Senhor. Se você procurar, você vai encontrar, em nome de Jesus. E ela vai te alcançar também para a glória de Deus. Pode dar um aplauso para Jesus, igreja? É isso aí. Vamos lá, versículo 6 em diante vai dizer assim, os céus, por sua palavra se fizeram, pela palavra de Deus, tá? Se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, ou seja, todo o contingente de estrelas, enfim, as galáxias, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Versículo 9 em voz alta comigo, vamos lá, igreja. Pois ele falou e tudo se fez. Repete isso. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Amém? Não havia nada. Com o poder da sua palavra, Deus fez tudo. A única coisa que Deus não fez com o poder da sua palavra foi o ser humano, porque ele teve o cuidado de fazer com as próprias mãos. Logo nós somos mais especiais que qualquer coisa. Amém? Mais especial do que tudo. Eu e você somos especiais aos olhos de Deus, porque Ele nos fez com as próprias mãos. Amém, igreja? Deus nos fez com as próprias mãos. Mas todas as demais coisas Ele fez com o poder da sua palavra. Ele ordenou e tudo passou a existir. O que hoje não existe na sua vida, uma ordem de Deus faz passar a existir. Amém, igreja? O que hoje não é uma realidade na sua vida, creia no poder de Deus. Uma ordem de Deus muda tudo na sua vida. No Salmo 50, depois você tem a curiosidade de ler o Salmo 50 na sua Bíblia, e você vai ver escrito que Deus intima os céus lá em cima a respeito do seu povo. Quer dizer que Deus dá ordem aos seus anjos a respeito do seu povo. Ei, olha para mim, amado, você que está em casa também, imagine Deus chamando um anjo e dizendo assim, eu te dou uma ordem, vai lá e abre a porta para esse meu filho, vai lá e transforma essa situação na vida do meu filho. Deus tem o poder de fazer isso, mas quantos de nós acreditamos que Ele pode de fato isso? Quantos de nós valorizamos mais a palavra de Deus do que as palavras das pessoas? Pessoas dizem para você que não vai dar certo, que está tudo perdido, que já era, e você se prostra ante a palavra daquela pessoa e tem aquilo como última palavra, como lei sobre a sua vida. E a palavra de Deus? Uma ordem de Deus muda tudo na história da sua vida. Amém, igreja? Portanto, confie em Deus. Por isso que o tema de hoje é confie naquele ou no único que pode livrar e salvar. Amém? Porque como nós lemos
a terra está cheia da bondade do Senhor. E você vai encontrar essa bondade, amém? E uma palavra de Deus sobre a sua vida muda tudo. Basta uma palavra. Quantos de nós cremos nisso? Não está escrito a respeito de um centurião oficial romano que tinha um servo enfermo na sua casa, foi ter com Jesus, pedir a Jesus que curasse seu servo. Jesus se ofereceu aí na casa dele e falou: tá bom, vou lá na tua casa para a gente resolver esse problema. O que o centurião diz para Jesus? Não precisa. Eu não sou nem digno de que o senhor entre na minha casa. Manda só uma palavra, basta uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. E Jesus se admirou daquele homem, dizendo para todos que estavam ao redor: pessoal, encontrei a fé que eu estava procurando. Nem mesmo no berço da fé aqui em Israel, nem mesmo no berço da fé eu encontrei esse tipo de fé, mas nesse centurião romano encontrei a fé que eu estava procurando. Não achei fé como essa em todo Israel. Que fé que Jesus está procurando? A fé que não espera sentir, a fé que não espera ver, a fé que simplesmente crê. E crê no quê? E crê em quê? Na palavra. Amém, igreja? A pergunta é: nós temos crido em crer? Em quê? Em que eu, Gerson, você que aqui se encontra, nós temos acreditado? Guarda isso, igreja, no seu coração. Quem gosta de anotar, anota. Você que está em casa também, ouça isso, por favor. Não é a primeira vez que eu vou falar, mas nunca é demais. Em vez de você se apoiar em coisas mutáveis como o homem, as emoções e as circunstâncias, porque tudo isso muda, se apoie em coisas imutáveis. E só existem duas que são imutáveis: Deus e a sua palavra. Em que nós temos nos apoiado? Se nós nos apoiarmos em Deus e na sua palavra, nós vamos seguir em frente. Nada vai nos atrapalhar. Se nos apoiarmos nos homens, os homens podem mudar de ideia. Se nos apoiarmos nas nossas emoções, essas também mudam. Se nos apoiarmos nas circunstâncias, essas também variam. Então devemos nos apoiar ou confiar totalmente em Deus e na sua palavra. Glória a Deus, igreja. Está claro ou não? Continuando aí, versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula, os intentos dos povos. Versículo 11, leiam comigo em voz alta, igreja. O conselho do Senhor dura para sempre. Mais uma vez, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, a palavra de Deus não muda. Veja comigo aí Isaías 48, pode colocar aqui no telão, por favor. Isaías 48, o que está escrito, igreja? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra do nosso Deus, o que, igreja? Permanece eternamente. Tudo muda, menos o que? A palavra de Deus. Jesus, Mateus 24, 35, coloca aqui agora, por favor. Mateus 24, 35. O que Jesus disse, igreja? Em voz alta comigo, vamos lá? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Por isso que eu falei instantes atrás: se apoie na palavra de Deus, se apoie em Jesus, porque Deus e a palavra não mudam, as pessoas mudam, as emoções mudam. Tem dia que você está com a emoção lá em cima, tem dia que você está com a emoção lá embaixo. É ou não é verdade? Se você se apoiar nisso, já era. Circunstâncias também mudam. Circunstâncias nos fazem às vezes chorar, lamentar. Não é assim? É, ué. E por que isso acontece? Porque nós somos seres humanos. Tudo muda, mas Jesus está dizendo: a minha palavra não muda não. Confia nela, pessoal. Nós temos tido tempo para isso aqui? Quantos de nós temos tido tempo para meditar no único livro capaz de mudar a história da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus? Quantos de nós, sério, quantos de nós procuramos pegar para ler, para nós? Eu leio muitas das vezes buscando uma mensagem para a igreja, sem dúvida alguma.
mas todos os dias eu leio para mim, para me alimentar. Todos os dias eu leio para mim. Todos os dias. O salmista disse: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É o caminho para você não viver no pecado. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da palavra. Porque ela vai moldando você, vai mudando a sua mente. E daqui a pouco você está pensando como Jesus pensa. Amém? Daqui a pouco você está pensando como Deus quer que você pense. Vamos lá. Onde que eu parei? Versículo 12, leiam comigo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Se nós tivermos Deus como Senhor, seremos o quê? Felizes. Ei, veja que Ele não está dizendo feliz a nação cujo Deus é o Salvador. Porque muitas pessoas até querem Jesus como Salvador. Quem não quer um Salvador? Mas às vezes não querem Ele como Senhor. Ter Deus como Senhor é permitir que Ele controle. E às vezes a gente quer estar no controle de tudo. Quantas vezes o mais difícil é entregar o controle? Não é verdade? É entregar o controle. Quantas esposas que o mais difícil para ela é entregar o controle da televisão na mão do marido? É uma guerra para ela ter que fazer isso. Você está entendendo? E o controle da vida. Então, querer Jesus como Salvador, na hora que eu precisar, Ele me salva. Isso todo mundo quer. Eu quero saber quantos querem Ele como Senhor. A Bíblia está dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, Ele é o meu Senhor. O que Ele fala, eu ouço, eu obedeço, eu pratico. Aí eu vou ser feliz. Amém, igreja? Compreendeu isso? Em nome de Jesus? É simples assim. Simples de entender, mas às vezes nem tão simples de praticar. E é a prática da palavra que muda a história da nossa vida. Amém? Continuando, diz assim, versículo 13: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Deus está vendo a gente aqui agora. Posso ouvir um amém, igreja? Então o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla, olha que bacana, que contempla todas as suas obras. Ei, a pergunta é: quais têm sido as nossas obras? O que nós temos feito? Que a Bíblia está falando que Deus vê tudo. Poxa, eu fiz um negócio, ninguém viu, ainda bem. Ninguém viu. Inocente. Pessoas podem não ter visto, mas Deus viu. E Deus, pessoal, gostaria tanto de se alegrar vendo as nossas boas obras, fazendo diferença na vida alheia, ajudando o próximo, servindo a Ele. Por isso que Jesus disse: aquele que me servir, o Pai vai honrar. Porque Deus vê tudo que a gente faz. Se nós decidirmos andar de acordo com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, Ele vai se agradar da gente. Lembra que Josué disse: pessoal, Josué e Caleb, quando o povo estava com medo e tal, aquela coisa toda, com medo dos gigantes, eles disseram: pessoal, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos entregar a terra. É só isso, é procurar, ver o que eu posso fazer para agradar ao Senhor. Agora, eu tenho que saber o que agrada a Deus. Se eu não meditar na Escritura, se eu não estiver na igreja ouvindo a palavra de Deus, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? É como já falei em outras oportunidades aqui, é como você dar um presente para alguém, crente que está agradando, mas a pessoa não gosta daquilo. Ela fica feliz de você ter lembrado dela, mas ela não gostou do presente. E tem muita gente assim com Deus: não, estou fazendo as coisas para Deus. Mas você já procurou saber se o que você está fazendo Deus gosta? Você está entendendo, pessoal? Então às vezes a pessoa vai dar: não, vou dar um perfume. Eu estava ouvindo um dia desse uma senhora falando, poxa, fulana chegou para mim e me deu um perfume, dizendo: poxa, esse perfume é maravilhoso, é caro. E ela dizendo: poxa, eu fiquei tão sem graça porque eu tenho alergia a perfume, não gosto. Ou seja, a outra crente que estava agradando.
Como é que ela podia ter feito para agradar? Pergunta a alguém. Não, eu queria fazer uma surpresa. Pergunta. É uma verdade, pergunta a alguém. Se gosta ou não. Pergunta ao marido, pergunta à esposa, pergunta ao filho, pergunta ao pai, pergunta à mãe, pergunta a alguém. Não vou dar. Sim, mas procurou saber. E às vezes vai gastar dinheiro à toa. É uma verdade, porque a pessoa nem vai usar, nem vai gostar. Mas a pessoa dá aquele sorriso amarelo. Ai, que bom, que legal, mano. Pode nem usar, que vai passar mal, poxa. A intenção da pessoa foi boa, mas tem que procurar saber. Por isso que eu falo, está aqui. O que Deus se agrada está aqui. Mas se eu não conhecer, eu vou estar fazendo de repente um monte de coisa, achando, não, estou fazendo para Deus. E Deus olhando e falando, mas quem falou que eu queria que você fizesse isso? Você está entendendo, pessoal? Mas Deus vê todas as coisas. Claro que Deus conhece a sinceridade do nosso coração, a nossa boa intenção. Mas Ele sabe também que nós poderíamos conhecer mais da sua vontade e às vezes não queremos. Ou não é verdade? Como eu falei um dia desses aqui, a internet ou as redes sociais vieram para mostrar que muitos de nós estávamos mentindo quando dizíamos, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo. E se olhar na semana lá, às vezes tem 5 horas que você ficou no celular, somatório de uma semana. Ficou olhando as redes sociais. Não estou falando que você não possa olhar, não. Mas está entendendo o que eu estou falando, pessoal? A gente procurar se organizar para ter tempo para as coisas de Deus. Continuando, vamos lá. Onde que eu parei? Que eu não sei. Versículo 16 agora, né? Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Ele está falando de pessoas se apoiarem nas suas próprias condições, em vez de se apoiar em quem? Em Deus. O cavalo não garante vitória. Repete isso, o cavalo não garante vitória. Aí você vai dizer, claro que não, bicho, mas se você for lá atrás, nessa época aqui, um exército que tivesse muitos cavalos, tinha vantagem sobre o outro, que não tinha. Qual era o meio de transporte da época? Queria andar mais rápido, ia como? Bicicleta? Moto? Carro? Não, ia como? Cavalo. Então um exército, você lê batalhas na Bíblia que diz, tinham 1000 cavalos e cavaleiros, porque aquilo fazia diferença numa guerra. Então, o salmista está dizendo aqui, o cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Ou seja, embora isso seja até relevante numa batalha, mas o cavalo não garante a sua vitória. Embora seja relevante a sua capacitação, ou a sua condição, ou a sua conta bancária, ou a sua network, não é isso que garante a sua vitória. O que garante a vitória é a confiança em Deus e na sua palavra. É isso que vai garantir se seremos vencedores de fato ou não. Se estivermos confiando nele e na sua palavra, então seremos vencedores, ou mais que vencedores. Mas se nos apoiarmos nas coisas materiais ou em pessoas, esquece. Quem está compreendendo isso em nome de Jesus? Confie em Deus, meu amado. Confie em Deus. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 20, verso 7. Coloca aqui, Tiago, por gentileza. Salmo 27. O cavalo que, ou melhor, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em quem, pessoal? Em o nome do Senhor nosso Deus. Vamos ler juntos esse salmo mais uma vez? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Porque a terra está cheia da bondade do Senhor. Você pode não ter encontrado ainda, mas vai encontrar. Para de ficar procurando o que não presta e procure o que presta em nome de Jesus. Amém? Comece a buscar o que vale a pena em nome de Jesus. O cavalo não garante vitória, mas o nosso Deus garante. Outros podem ter mais condições que você, mas se você tem contigo o Deus vivo, a vitória é sua. Para fechar, eis que os olhos do Senhor, não, o 18 agora? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia,
para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Por isso o tema é confiança no único que pode livrar e salvar. Ele livra no momento da fome, Ele livra você da situação adversa e Ele salva a sua alma da morte. É o único que tem esse poder. Pessoas podem de repente até livrar você do momento da fome. Amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, pessoas podem te ajudar a não passar fome. Mas só existe um que pode livrar a sua alma da morte eterna, que é Deus. Para tanto é preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Caso contrário, esquece. Pode ser uma pessoa muito boazinha, fazer o bem para muita gente, mas se não tiver Jesus como Senhor e Salvador, não há salvação. Que a salvação está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Está em Cristo Jesus. Nossa alma espera no Senhor. Pode dizer isso? A minha alma espera no Senhor? Nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O Salmo está querendo mostrar o seguinte: quem esperar em qualquer outra coisa, senão em Deus e na sua palavra, vai se dar mal. Mas quem decidir esperar no Senhor e na sua palavra, vai se dar bem. Glória a Deus, igreja. E eu quero fazer uma oração por você que está aqui. Diz: bispo, eu decido confiar em Deus. Em vez de eu ficar esperando pelas pessoas, esperando pelas circunstâncias, esperando por isso ou por aquilo ou outro, eu vou esperar em Deus, na misericórdia de Deus. O que é esperar pela misericórdia de Deus? Ou seja, eu reconheço que eu até não sou digno, não mereço, mas Deus é misericordioso, e Ele me perdoa, e Ele me dá uma nova chance, e Ele me torna digno. Em Cristo Jesus nós somos merecedores, amém, pessoal? Em Cristo Jesus nós somos merecedores. Não somos merecedores pelo que fazemos, somos merecedores em Cristo, pelo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário, amém? E se você está aqui, diz: bispo, eu decido confiar em Deus e na sua palavra, me render a Cristo, contar com a misericórdia de Deus, para que eu possa seguir adiante. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.